Sejam muito bem-vindos a mais um Zoom Talk. E hoje, Everton, trouxe um convidado especial, hein? Especial, hein? Seja bem-vindo para você, muito obrigado por mais um cast, né, Marcelo? Então vamos Aproveita que me você já começou, apresentar já. apresenta direito o nosso, Desculpa. nosso entrevistado de hoje. Então vamos lá. Ó, hoje eu vou apresentar o nosso convidado. A gente recebe aqui no Zoom Talk de hoje o farmacêutico, bioquímico, né, casado, pai de 2 filhos, avô, especialista em homeopatia, manipulação magistral, alopata, fundador e conselheiro de administração da Cooperativa de Farmácias Magistrais e desde 1988 é empresário da Biológica Farmácia de Manipulação e está atualmente como presidente da Câmara, perdão, de Dirigentes Lojistas, CDL, aqui de Mato Grosso. Seja bem-vindo, Célio, ao nosso Zoom Talk. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e fazer um bate-papo aí, né? Falar de muitas coisas que certamente podem ser úteis para aqueles que estarão aí nos assistindo. Com certeza. A gente começar aí, conte um pouco da sua trajetória, como que você se interessou aí por esse ramo da bioquímica, né, de farmácia. Sim. Bom, eu vou falar mais ou menos como eu sempre falo aí, quando eu estou com algumas pessoas que querem conhecer da história, né? Em casa, eu sou o filho mais novo de 8 e uma família muito simples e que em casa eu brinco que a gente desmamava, tinha que começar a pensar em trabalhar, né? Então, desde muito cedo, todo mundo era vocacionado para trabalhar. Isso é algo que ficou muito simples, tranquilo, né? Eu não sofro da síndrome da sexta-feira ou da síndrome da segunda-feira, né? Então, o trabalho é uma coisa absolutamente natural, tranquilo. E desde 12 anos de idade, meu pai chegou um dia em casa, a gente tinha se mudado para uma cidade pequena, no interior do Paraná, ele falou: "Olha, estão precisando de um guri para trabalhar na farmácia". E lá fui eu, em 1976, para começar a trabalhar numa farmácia. E fiquei ali meio que de office boy da farmácia, fazendo limpeza e coisa e tal, e muito interessado, quer dizer, eu ficava abrindo caixinha de remédio na época, dava para abrir, né, e lendo bula, e o pessoal via aquilo e falava: "O cara é interessado, né, quer conhecer". Então, tive muitos professores aí que foram me ensinando, vendo o meu interesse, né, foram ensinando coisas. Então logo, logo eu já estava fazendo injeções, já logo, logo comecei a vender. Tive aí logo depois uma experiência de ser mandado embora por uma coisa, simples, né, mas que foi um grande aprendizado já para a vida. Depois, em seguida, entrei numa outra farmácia, fiquei 5 anos e aos 19 anos eu tomei uma decisão que considero que foi de muito impacto na vida. Porque veja, de 12 a 19 anos trabalhando numa farmácia pequena, no interior, jovem, eu com 18 anos eu já tinha um Fusca e uma moto, né, e trabalhava quase todo final de semana, então aos 19 anos eu disse: "Eu nunca mais vou ser empregado". Tá, e aí? Não vai ser empregado, vai fazer o quê? Disse: "Eu não sei", né. Aí fui avaliando as possibilidades e tudo mais, acabei decidindo que ia estudar. Embora sendo o mais novo dos 8 filhos, nenhum tinha saído de casa para fazer uma faculdade. Lá todo mundo, na hora que terminava segundo grau, já estava bom demais. E assim foi, eu acabei vendendo o Fusca e a moto, fui para Curitiba para estudar. Chegando lá, né, enfrentando quem havia estudado a vida toda em escola pública, foi enfrentar um ano de cursinho pré-vestibular, uma coisa muito louca, foi o ano que eu mais estudei na minha vida, e estava preparado para passar em qualquer coisa, mas a farmácia me chamava mais forte. Por 2 motivos, basicamente. Primeiro que o curso de farmácia básico, ele tinha 3 anos. Então eu falei: "É um tempo que eu aguento", porque papai não disse assim: "Vai lá filho, né, que eu vou bancar você". Disse: "Não, vai lá, mas você sabe que é por tua conta, né". Então eu tinha que me virar. Então eu precisava ter alguma coisa que tivesse pouco tempo. E depois, como eu já tinha muita afinidade, aquilo também me dava segurança, porque eu falei: "Bom, eu vou poder empreender em algo que eu conheço, né, com autoridade já do profissional que é o responsável técnico pela farmácia". E assim foi, fiz a faculdade de farmácia, acabei fazendo um ano a mais para fazer a habilitação em bioquímica, que eu nunca exerci, mas era para ter segurança também de quem já estava lá.
conheci a minha esposa durante o período de faculdade. No final da faculdade, eu disse para ela, que falou, olha, agora eu vou sair daqui e vou montar minha farmácia. Né? Não tinha um centavo no bolso, né? Mas a crença de que ia montar a farmácia. Ela falou, tudo bem, vou junto. E assim, em 40 dias, eu deixei de ser solteiro para ser casado, de estudante para profissional, de desempregado para futuro empresário e de Curitiba para Cuiabá. Isso foi em 40 dias, é uma mudança bem significativa na vida. E cheguei aqui com um chevetinho que era da esposa e os presentes de casamento dentro, aí já acertando alguns empréstimos para abrir o negócio. Mas antes, sim, por que Cuiabá? Olha, já na época eu tinha uma noção de como buscar, não era um cara que ia atrás do local sem ter noção. Eu tive a oportunidade na faculdade de ter tido um professor que me incentivou muito porque ele já sabia, eu sempre deixei muito claro que eu queria ser empresário dentro da faculdade. E eu procurava aprender sempre com os professores, falou, olha, eu quero ser empresário, como é que eu vou usar isso, o que eu preciso, Então, aquela coisa de preço, praça, né, produto, que é do marketing, né, eram conceitos básicos que eu tinha. Então, e eu, como não tinha muito recurso para aplicar, eu falei, eu não posso ir para um lugar onde eu vou errar. Eu tenho que ir para um lugar onde eu tenho que acertar. E aí eu fui para o interior do Paraná, em algumas cidades, fui a Santa Catarina, em Joinville, porque onde tinham pontos de possibilidade. Sim. E eram cidades maiores, porque eu falei, eu tenho que abrir um negócio, porque eu já sabia que queria manipulação, tem que abrir um negócio num local onde tenha probabilidade de expansão. Depois eu fui para o interior de São Paulo, Sorocaba, tinha uma oportunidade de trabalho com um tio que ofereceu uma farmácia em Campinas para ser sócio, mas eu falei, eu vou começar a vida já com um sócio, né? Não quero isso também. E depois vim para o Mato Grosso. Na verdade, eu tinha um irmão em Rondônia na época, e meu sogro tinha propriedade aqui no Mato Grosso. Então, era também um canal mais ou menos já percorrido pela família da esposa, né? Mas a minha família é toda do Paraná. Aí eu passei Dourados, Campo Grande, Rondonópolis, Cuiabá e fui até Rondônia. Mas depois de sair de Cuiabá, aqui em 1987, né? Lá para cima, eu falei, aqui não tem jeito, né? Cuiabá é o limite. E a hora que eu voltei para cá, aí saí para fazer visitas aos médicos e entender como é que era o mercado. Sim. Cara, era como se você chegasse, tem aquela piadinha do cara que chegou na China e viu os chineses, ele fabricava calçado, falou, cara, aqui é fantástico, todo mundo anda descalço, tem um mercado imenso, né? E tem o pessimista que chega lá e fala assim, cara, esquece esse projeto, não vem para cá, não, porque aqui ninguém usa calçado, né? Então eu cheguei e olhei o quê? Olhei os médicos que não prescreviam, não usavam manipulado, mas que sinalizaram de alguma forma que aquilo podia ser interessante. Falei, então, o mercado está totalmente aberto. Não tive dúvidas, pouco tempo depois já estava aqui, e assim foi o início. E desde o começo, o primeiro mês de trabalho, nós não acumulamos dívida. Eu falei, deu para pagar as contas. Falei, bacana, começamos bem. Final do primeiro ano, nós já havíamos quitado todas as dívidas. Caramba. Então, foi um acerto muito grande. E depois disso, o negócio foi crescendo. Quer dizer, hoje nós estamos completando 35 anos, né, de empresa, já em funcionamento este ano. Hoje tem cerca de 130 funcionários, né? Tem 3 lojas, e a gente atende o interior do Mato Grosso, atende outros estados, manda produto até para fora do país. Então, é uma empresa que tem uma marca de credibilidade forte, não só aqui, mas fora daqui também. Olha, excelente. Assim, histórias assim que a gente quer trazer Com aqui certeza, no Zoom Talk, porque mostra realmente o que é o empreender, né? A gente trouxe um outro empresário, que os meninos da Louvada, né? Eles também pensaram muito no negócio, procuraram fazer de uma forma sustentável, correta, né? Não dando tiros no escuro.
Isso a gente mostra que empresas que têm sustentabilidade, que duram mais tempo, se planejam antes, né? Uhum. Isso é muito importante. E o Mas Célio falou uma coisa interessante, a autoridade que ele ia tornar. E com certeza a biológica é muito conhecida aqui dentro do nosso estado. Quem não conhece a biológica, né? E assim, uma curiosidade. Da onde que surgiu esse nome, biológica? Olha, o homem diz que é o lado mais racional, né, do casal, e a mulher o lado mais sensitivo. Nós estávamos ainda andando pela cidade para achar o local onde abrir a empresa e de repente minha mulher falou assim: "Olha ali, biológica". Na hora que ela falou aquilo, eu olhei direto para falar: "O que que é, né? Onde que era?" Porque falei: "Que nome bonito, né?" uhum, E ela disse: "Não, é onde vai ser a biológica". Eu falei: "Pô, ali já estava certo, né?" Então foi um nome que a minha esposa, Márcia, farmacêutica, também quem batizou. E por incrível que pareça, as coisas não, eu falo que não tem efeito sem causa. O nome biológico ele remete à vida. E nós temos com muita clareza assim, na empresa que o nosso negócio não é tratar doenças, não é fazer medicamentos para tratar doenças. Nosso negócio é promover saúde, é gerar soluções para promover saúde. Então, o bio é vida, né? Hoje a gente utiliza uma campanha que é Eu Sou o Bio, e a gente diz, o que é ser bio, né? Que é um conceito interno. Diz, olha, ser bio é você cuidar do seu corpo, da sua mente, é cuidar das suas emoções, é cuidar das suas relações, da família, cuidar do meio ambiente, enfim, é ser para o mundo aquilo que você quer que o mundo seja. Não esperar que governo ou que os outros uhum. façam alguma coisa. Quer dizer, como eu posso ser a mudança? Então, isso é algo que a gente já trabalha há alguns anos, desde 2018, esse conceito, tanto internamente com a equipe, quanto com os clientes, com os médicos, prescritores, né? Então, é um trabalho que ele acaba reforçando não só a questão da marca, mas ele demonstra para a sociedade, demonstra para o cliente aquilo que é a nossa preocupação, né? A empresa já tem uma imagem de sustentabilidade por uma série de feitos que foram do passado e recente. Então, essa imagem de sustentabilidade que existe, a gente quer atrelar ela à sustentabilidade do ser humano. Você tem que cuidar de si. O primeiro conceito de sustentabilidade é como é que você cuida de si. Se você quer viver mais, melhor, de modo mais saudável, ter menos doenças, tem que cuidar bem disso aqui. Então, você está sendo sustentável consigo mesmo, né? Então, é um conceito que a gente tem trabalhado e as pessoas gostam, porque elas entendem que a gente tem um interesse genuíno em cuidar de gente. É isso. Excelente. E assim, você disse que a Biológica tem mais de 100 funcionários, né? Já estão 130, né? Isso. 130 funcionários. É, tudo isso eu acho que vocês tentam pregar para eles, porque eles são primeiro o cliente, sempre é o funcionário, Uhum. né? E como que é para passar isso para frente, para eles comprarem essa ideia? Existe um trabalho voltado para eles? Tem muito forte. A gente cuida, sempre cuidou muito das pessoas que estão dentro, né? São os principais alvos nossos. Então, primeiro, uma relação muito ética, muito respeitosa. Nós tratamos todos como seres humanos, né? Então, essa discussão de que se é mulher, se é homem, se é preto, branco, se é do Corinthians, do Flamengo, se tem opção sexual X ou Y, isso nunca existiu dentro da empresa. Porque a gente entende que o ser humano ele é algo único e que tem a sua individualidade e as suas características e principalmente o quê? Que nos diferencia? Eu tenho livre arbítrio. Eu sou o responsável pelas minhas escolhas. O que eu faço ou deixo de fazer. E eu não consigo interferir no teu livre arbítrio. Eu não Uhum, consigo fazer escolhas por você. Então uhum, eu só sou responsável por mim mesmo, você também. E aí com o time, a gente tem uma cultura interna bem estabelecida,
muito descrita, com muitos sinais, ritos que são feitos para reforço da cultura. Eu mesmo faço esse trabalho até hoje, quando as pessoas entram na empresa, juntam um time, eu faço o treinamento de cultura, que falo que é um onboard, é a maneira de mostrar para a pessoa, falo, olha, a sua cultura familiar, pessoal, de onde você veio, né, e tudo mais, ela vai ser sempre sua e respeitado tal como é. Só que você veio para cá, você está dentro de uma organização que tem uma outra cultura. E você não vai chegar aqui e impor a sua cultura pessoal. Você chega aqui e vai respeitar a cultura desse ambiente onde você está entrando. E nós não colocamos nada que seja ofensivo, que seja ilegal, que seja imoral, enfim. É algo que é perfeitamente cabível, aceitável e fácil de ser reproduzido. Então, é uma maneira simples de mostrar para as pessoas que elas têm ali a oportunidade de pensar sobre o que é importante para elas, de entender a necessidade de fazer o melhor em cada oportunidade. Fala, a vida não existe para a gente ser medíocre, né? Se você tem uma oportunidade, dê o melhor de si. Se você tem uma oportunidade, se você quer empreender, falou, olha, empreenda aqui. Você vai ter a oportunidade de empreender internamente sem correr risco. E aí você vai desenvolvendo esse seu potencial empreendedor até que você fala, bom, já entendi como que é empreender, já vi como é que é se relacionar com o outro, já entendi como que é liderar e ser liderado, já entendi o que é tomada de decisão, já entendi o que é correr risco, já entendi o valor do investimento, respeito esse contexto, já aprendi a fazer a conta e fazer economia nas despesas e tentar o máximo possível obter receita. Enfim, todos esses conceitos eles podem ser praticados onde quer que você esteja. Você não precisa ter uma empresa para ser empreendedor. Sim, Seja empreendedor da sua própria vida, empreenda a partir de si próprio. Então, dessa forma, as pessoas percebem que existe um ambiente onde elas têm, inclusive, é um dos elementos de cultura, né? Nós damos autonomia para a pessoa. Tem autonomia e tem responsabilidade. Ela entende esse conceito. Você tem a liberdade de fazer, mas para fazer, você tem apoio técnico, registro documentado de como que é para ser feito. Ninguém não chega lá e fala assim, olha, a partir de hoje você vai lá produzir um medicamento. Fala, pô, eu nunca fiz isso. Não, você tem autonomia para fazer. Não, não é assim, né? É tudo muito documentado, treinado e tudo mais. Está pronto, está pronto. Agora é contigo. Como a atividade ela é uma atividade de muitos riscos, a gente tem um nível de segurança interno para proteger o próprio time muito grande. Então, o time mesmo também se sente respaldado, né? E aí, como responsável técnico, eu tenho que dar esse suporte para o time para que eles saibam exatamente o que deve ser feito. Legal, sim. Mas, assim, acho que todo empresário, quando você é pequeno, é você e poucas pessoas, você até ainda sofre com a questão da contratação, uma outra peça e tal. Mas quando você começa a crescer, ficar maior, assim, precisa ser criado um procedimento, né? Assim, processos para contratação e tudo mais. E às vezes eu vejo muito empresário nesse dilema, assim, de eu contrato pelo currículo, ou eu contrato estabelecendo algumas regras, assim, ó, eu preciso de pessoas que se encaixam nisso, né? Como ideia da empresa, né? O que você orienta, assim, as pessoas que estão começando, agora está crescendo, precisa aumentar seu time, o que ele tem que focar? Olha, eu vou pegar um exemplo que é bem simples e que todas as pessoas podem entender. Eu estou procurando uma esposa, então eu vou encontrar, quer dizer, depende do ambiente onde você for procurar, você vai ter um perfil. Dependendo da conversa que vocês tenham, do nível de empatia que tenham, vai ter uma perspectiva de futuro. Dependendo do grau de troca, de sinceridade, de clareza, né? De se você valoriza a família, como que é, quais são as identidades em termos de valores pessoais, tá?
E quando você vê que tem um conjunto de coisas que fala assim, pô, eu me dou muito bem, gosto dela, ela gosta de mim, tá tudo indo bem e tal, eu acho que o próximo passo é casar. Então, se você vai contratar alguém, imagine como se fosse um casamento. Lógico que, assim como no casamento tem gente que casa e separa, Sim. quem contrata o funcionário, ele não está pensando em contratar para demitir. Uhum. Ele está pensando em contratar porque ele precisa daquela pessoa. E, via de regra, as empresas têm um caminho onde as pessoas podem se desenvolver internamente. Eu tenho funcionários lá que têm 30 anos que estão comigo, né? Já formaram família, têm filhos já formados, enfim. Então, essa identidade de valores, que são valores do empresário, valores que acaba o empresário compartilhando com a empresa, com a pessoa. E aí, hábitos, as competências técnicas você consegue ensinar. Uhum. As competências comportamentais Uhum. são um pouco mais difíceis. Dá para fazer avaliação disso? Em partes dá. A Uhum. gente se engana às vezes? Se Sim. engana sim. Existem instrumentos, ferramentas, técnicas para minimizar isso, mas ninguém está livre. Eu concordo com você, assim, até a gente fala assim, a gente contrata uma mão de obra, cara, você não precisa saber muito, a gente te ensina muita coisa, né? A empresa, elas costumam educar e também Uhum. deixar o funcionário do jeito que a empresa roda, né? Mas a questão já do que ele traz, né, como personalidade, como jeito, isso aí é muito difícil mudar. Como você falou, a gente talvez tenta criar mecanismo para minimizar de uma contratação que às vezes não vai se encaixar ali. Mas realmente é bem Mais difícil. É desafiador e está se tornando mais desafiador. Porque hoje diria que é uma nova onda de influência na energia das coisas, né? Uhum. A tecnologia trouxe um volume de informações e numa velocidade que biologicamente nós não temos como acompanhar, Uhum. tá? Então é importante até colocar isso. A biologia tem limites para absorver informações dentro de um contexto raso, que eu falo assim, quando você usa a mente, você está aprendendo, o mecanismo que a gente utiliza para aprendizagem eu vou estudar, eu vou ler, eu vou ouvir, eu vou assistir, eu vou usar um dos sentidos para trazer aquela informação aqui para dentro. O volume de informações é muito grande, então esse mecanismo que nós temos de aprendizado, que é o tradicional lá do passado, né, escolas e tudo mais, ele se mostra limitado. Então, o ser humano também tem que fazer um upgrade se ele quiser aprender coisas em outros níveis. E aí, é uma coisa que tem muita gente já trabalhando isso, né? Não é alguma coisa muito nova, mas a gente sabe quando a gente diminui um pouquinho a frequência mental, quando você entra quase num estado meditativo, você pode fazer contato com, ter insights, ter ideias, criar coisas que quando você pensa não encontra resposta. Tem uma frase do Einstein, que foi um grande cientista, extremamente lógico, racional, cartesiano. Ele dizia, olha, penso, penso, penso e nada encontro. Deixo de pensar e eis que a resposta me é revelada. Então, não é no ato de pensar unicamente que a gente aprende por N outros motivos. Então, eu estou falando isso por quê? Essas novas gerações, elas parece que já vieram com um chip um pouquinho diferente. Sim. Tá? E aí elas têm um certo incômodo com aquele modelo antigo de aprendizagem. Uhum. Elas querem aprender assim, cara, eu quero ficar aqui contigo um tempo, olhando você e tudo mais, e eu estou aqui captando o que você tem na sua mente para trazer para cá para levar. Fala, pô, mas que isso? Negócio meio paranormal, né? Uhum. Pois é, mas a gente percebe isso hoje em muitas pessoas. É lógico que quando você tem coerência com esse mindset, esse novo mindset, né? Então eu tenho uma agilidade mental, mas eu também tenho um tempo de pausa
né? Uhum. Isso permite que haja um novo modelo de aprendizagem. Uhum. Então, essas pessoas, elas querem aprender muito rápido, aplicar muito rápido, desafios constantes, proposta e significado, propósito e significado para aquilo que elas fazem. Sim. Elas não querem fazer uma coisa, sabe? Pô, o que você vai fazer? Ah, vou trocar, sei lá, botar a pilha, tirar a pilha aqui no negócio, né? Falei, não, não é essas atividades mecânicas, elas vão ser todas robotizadas e não vai ter gente precisando fazer isso. Você vai precisar fazer algo que tenha sentido. E esses jovens estão buscando isso. Então, eles querem trabalho, mas não querem um trabalho qualquer. Eles querem um trabalho que dê significado. Então, hoje, inclusive, a gente consegue atrair muita gente para a empresa exatamente porque eles encontram ali um ambiente que é propício a ajudar pessoas. Uhum. Eu estou fazendo um produto lá e não importa se a pessoa está lá só pesando o pozinho e tudo mais, ele sabe que aquele produto dele, quando ele passa para frente, ele fala, olha, essa pessoa que eu não sei quem é, não sei quem que vai usar, mas ela está recebendo o melhor que eu tenho para dar. E esse melhor que eu tenho para dar, ele entra nesse frasquinho e acompanha, além do rótulo, além das substâncias. Sim. Isso faz diferença, faz Uhum. uma grande diferença. Uhum. E não é fácil de ser trabalhado isso no dia a dia. Você precisa encontrar esse significado e propósito. Quando você levanta de manhã e fala assim, pô, o que eu estou indo lá fazer? Posso estar indo lá só para fazer a pesagem, só para encher cápsula, só para embalar? Ou estou indo lá para contribuir com a saúde, o bem-estar, a vida das pessoas? E eu gosto de dizer para as pessoas que estão conosco e quem está nos assistindo, nós somos governados por leis. Aqui, se você planta milho, você colhe milho. Se você planta boas atitudes, você vai colher da vida algo semelhante às boas atitudes que você plantou. Então, por que eu vou fazer o mal para o outro? Sim. Só faz sentido se eu estiver contribuindo. Então, veja que uma sociedade que tem um modelo mental como esse, ela pode se transformar numa sociedade muito mais equilibrada, muito mais pacífica, muito mais respeitosa de todas as diferenças, tá? Porque o meu foco não é reagir ao outro. O meu foco, não, eu estou fazendo bem porque cada vez que eu faço bem, eu sei que eu vou colher o bem. Se não Sim. hoje, amanhã, depois. Então, isso é muito saudável, né? E a gente trabalha com isso e certamente as pessoas vêm trabalhar conosco porque percebem também esse diferencial. Muito bom mesmo. Assim, a gente também sente muito isso, né, Everton? Sim. Assim, aqui, nas coisas que a gente faz, né? Todo mundo, acho que qualquer empresário hoje que não buscar essa questão de propósito também, de passar esse propósito para os seus clientes hoje, né? O cliente saber que a sua empresa tem um propósito, tem um significado, né? Importância, né? Não é simplesmente pela questão monetária, ou que vou fazer o serviço por conta do dinheiro, da recompensa Ele é do uma dinheiro. consequência Não, direta. é uma consequência. Todo empresário gosta de ter lucro, e se não gostar de ter lucro, ele não é empresário. Vai ser funcionário, né? Né? Vai ser outra coisa. Né? Mas ter um propósito, ele dá um sentido diferente para aquilo que você faz. O senso de realização, que é o topo da pirâmide de Maslow, lá, né? Capacidade de se realizar, é o que tem de melhor. Você pode ter o dinheiro que for, mas se não tiver realizado, né? Não tá legal. Já não tá, verdade. E assim, eu vi muito que a Biológica ela se preparou também para essa questão de atender esse público também dessa nova geração, né? Vocês investiram bastante, hoje o site é um e-commerce, né? E é isso que eu queria ver, assim, as pessoas, você que viveu lá atrás, no início de 88 para cá, viu essas mudanças acontecerem e está vendo, né, mais ainda essas mudanças acontecerem de tipos de compra, né? As pessoas iam na farmácia, iam lá pessoalmente, hoje às vezes pedem, né, a receita chega pela internet, já manipula, já chega. Como que foi enfrentar tudo isso e ver essas mudanças? Então, é importante dizer que a primeira coisa é assim, o empresário, esse é um desafio para qualquer um que queira ser empresário, ele tem que aprender a subir na montanha, né? Eu falo que subir na montanha é olhar além daquilo que está perto, porque a hora que você sobe na montanha, você enxerga um pouquinho mais longe. Você pode enxergar tendências, movimentos, sinalizações que te levam um pouquinho para frente.
Então, isso é uma característica muito minha. Primeiro, sempre fui muito sonhador, ousado, e sempre quis trazer coisas que estavam um pouco fora do tempo da grande parte das pessoas que estavam na base da montanha, né? Não estavam enxergando de cima. Então, isso aí sempre foi um diferencial. Tanto que a empresa tem um perfil de inovação que é destaque. Eu falo que tem poucas empresas que eu mesmo conheço que tem um nível de inovação como nós temos. Tem inovação, está lá na raiz. A gente tem um programa interno que é chamado de poupança de ideias. A pessoa que dá uma ideia que é implementada, ela ganha R$100. Pô, bacana. Tá? Uhum. E a ideia dela passa a competir para um prêmio anual. No ano passado, nós distribuímos acho que R$5.000 em prêmios para os ganhadores, os primeiros ganhadores. E então, quando você vai mostrando e que a inovação não é uma coisa assim, sabe, do outro mundo, são melhorias que você vai fazendo, você vai criando uma cultura de inovação. Então, dentro desse contexto, e aí vou trazer até para um outro elemento que é a família. Eu tenho 2 filhos, os 2 filhos eles entraram para o negócio. Nunca foi porque, nossa, não, tem que ir para lá. Foi porque eles escolheram. Um é administrador, o outro é do marketing. E esse que é do marketing, ele sempre foi percebendo, né? Ele tem um perfil parecido com o meu e foi percebendo. Ele tem uma afinidade já muito maior com o contexto tecnológico. Ele teve 4 momentos diferentes de vida fora do país, em outros países, fazendo cursos, enfim, vivenciando experiências em países desenvolvidos, com outra visão, com outro nível de mindset. E aí ele, quando aportou aqui definitivamente, né, ele já botou o pé aqui e falou, vamos ver o que a gente vai fazer. Nós tivemos um preparo de 2018 para 2020 de transformação tecnológica e digital dentro da empresa. Isso aí, quando chegou 2020, que veio a pandemia, eu só precisei apertar o botão e colocar mais algumas pessoas, porque estava tudo pronto, preparado. Então, fala, foi um grande acerto. Foi obra do acaso, foi sorte, foi isso aqui? Não. Isso é planejamento, isso é visão, tá? E aí, na mesma época, né, até no final de... Mas assim, desculpa te interromper, Célio, mas como que fica assim? Eu fico pensando também muito no empresário. Eu entendi muito o seu perfil. Seu perfil é um cara realmente que sempre enxerga um pouquinho mais à frente. Mas ainda existe assim, putz, eu estou fazendo isso há tanto tempo e está dando certo. Será que eu jogar isso para a internet, será que eu partir para isso? Surge essas dúvidas assim? Surge, isso é natural. Natural. Veja, nós criamos o primeiro site nosso, foi na década de 90, né? E eu me lembro de um cara que era amigo, que era altamente tecnológico, tinha uma empresa e tal, gostava demais de tecnologia, e ele falou assim, eu tô muito atrasado mesmo, você já tem um site, rapaz? Né? E tinha um site, falou assim, bom, por que eu tenho um site? Porque eu acho que todo mundo vai ter um site. Então vai ter uma presença lá. Sim. E assim foi. O olhar para frente, eu gosto de ver as referências que são além do país. Infelizmente, né? Sim. A gente tem poucas referências aqui do que vai ser tendência no futuro. De vez em quando surge aí uma estrela que brilha de forma isolada, mas é muito pouco. Se você for comparar com o que se produz de ciência, de conhecimento, de inovação no mundo, né, o Brasil ele não é uma boa referência. Então, estar conectado com isso é muito importante. Você vê, em 1997, nós já participávamos de programas de qualidade e fomos eleitos a empresa do setor de comércio com o melhor programa de qualidade no estado, pelo Sebrae. Ganhamos um prêmio. Nesse prêmio tinha uma ida a São Paulo, onde eu tive a oportunidade de ter um contato com o Tom Peters, que hoje é o papa da administração americana. Na época, o Peter Drucker, que é o maior referência, ainda estava vivo. Mas eu conheci o Tom Peters, uma grande referência. E ousado, né? Como sempre,
Estava lá no meio de um monte de empresário, não sei o quê. Eu subi lá no palco, fiz questão de ir lá e tirar uma foto com ele, para ficar registrado, porque isso aqui vai mudar a minha vida. Tive a oportunidade de voltar a ter o contato com ele em 2018. Essa onda que eu falei do Eu Sou Bio, essa campanha, nasceu desse segundo contato com ele em 2018. Você vê que foram 20 anos do primeiro para o segundo encontro, tá? Entre eles, é lógico que a gente teve contato com muitos outros referências, né? E aí você tem o contato com o cara, tá com a mente aberta. Não estou pensando em 1001 coisas, eu estou com a mente absolutamente aberta e você fala uma coisa e eu capto não só aquilo que você está falando, mas o que reverbera a partir daquilo que você fala. Então, quando eu peguei lá, falei, cara, nós somos a única empresa que tem o fator bio. Não existe nenhuma que tenha o fator bio. O que é esse fator bio? Agora eu vou para a metafísica, né, para explicar isso aqui. E aí, chega aqui e tal, com esse entusiasmo, fui com o time e falei, cara, a gente tem que materializar isso aqui, como é que nós vamos materializar, o que vai ser feito, como é que vai ser feito e tal, enfim. Foi criado isso, foi criado lá um documento que é a maneira de apresentar isso para o time. O funcionário, quando chega, ele recebe uma camiseta que tem esse documento descrito atrás. E, enfim, é o tipo de coisa que a gente faz e eu podia pensar, falar, cara, eu nem vou lá para São Paulo, vou lá escutar esse cara falar inglês, não entendo inglês, né, vai ser complicado, né, ou chega lá e não fica prestando atenção. Não, eu vou, fico focado. Se eu estou lendo alguma coisa, eu quero ler aquilo. Meus livros nunca são livros sem anotações, é cheio de anotação, e eu pego a anotação e já vou fazendo por bloco de anotação no celular, e uma hora eu vou usar isso aqui. Tá? Então, é um modelo mental, né? Eu sou muito inquieto quanto a isso, e aí vou provocando o time muita coisa capta e traduz, outras coisas o próprio time traz, e aí, ótimo, excelente. Eu não sou de pegar a coisa e fazer do princípio ao fim. Olha, tem uma ideia aqui, eu acho que eu gostaria de ver se vocês validam isso, se acham que isso é bom. É bom, é bom. Eles constroem. Quando eles fazem parte da construção, eles têm engajamento, eles têm aderência, e aí eles compram a ideia e aquilo se transforma. Porque é outro grande problema das empresas você faz um planejamento que é da tua cabeça e quer que todo mundo execute. Não vai acontecer. Então, o planejamento precisa ser construído a várias mãos. Isso em casa, né? O planejamento de um casal não é o meu planejamento da minha mulher. É o que a gente tem em comum. Né? E aí a gente constrói isso junto e faz junto. Se acertou ou se errou, foi feito em conjunto. Muito bom. Legal. Pergunta? Tenho. Então, eu sempre tenho as perguntas, eu né? fico aqui observando. Aqui. Eu quero saber mais, Célio, o que é ser um empreendedor para você? Porque muitas vezes o público que está nos assistindo, é interessante a gente reforçar, porque cada um tem uma visão, cada empreendedor. Mas para você, o que é ser empreendedor? Então, a primeira característica que eu considero vital do empreendedor, que independe de negócio ou não, toma a tua vida nas tuas mãos. Ninguém vai fazer isso por você. Não tem empreendedor que fala assim, não, eu vou fazer, mas eu... Não, você tem que assumir o comando e o controle da tua vida. As tuas decisões são responsabilidades tua. E as consequências também. Então, veja, aí você já começa a aprender o seguinte, bom, se eu tomar a decisão X, eu tenho um risco. Não existe empreender sem correr risco. Tomar decisão, a própria palavra já fala, né? É de uma cisão. Tem uma ruptura e essa ruptura ela tem consequências. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você tem que saber o que gosta, o que quer. Olha, esse negócio de água, cara, é um negócio que tá disponível para todo mundo, isso aqui é um baita negócio, todo mundo toma água e tal, só encontram umas 5, 6 marcas de água, água vai ser um bom negócio, vamos fazer água. E eu vou atrás de arrumar um negócio para vender água, porque eu disse que a água é uma coisa...
Eu não conheço as características, não conheço a tributação, não sei como que isso vai chegar na ponta, como é que eu vou conseguir vender essa ideia da água para um cliente, tá? Entender o tempo de maturação disso. Eu não fui atrás de entender se o mercado está querendo uma outra água, se o mercado está querendo uma embalagem de água diferente, se o mercado está querendo um sabor de água diferente, sabe? Então, para empreender, você tem que buscar informações. Saber o que quer, gostar de fazer aquilo, e aí buscar informações, dados. Se você quer atender um público X, vai conversar com esse público. Vai entender como é que é esse público. Eu quero atender um jovem de 20 a 30 anos em relação, sei lá, roupa, né? Pô, como é que eu vou fazer? Eu vejo, estou vendo os dois meninos estão aqui, ó, né, do apoio aqui, e os caras compram uma calça rasgada, rapaz. O meu pai quando via alguém com uma calça rasgada, ele chegava e falava assim: ô, tadinha, pá, olha só, não tem nem dinheiro para comprar uma calça. E hoje eu sei que você paga mais caro numa calça dessa. Verdade. Né? Então, veja, aí eu falo, não, esses caras são tudo doidos, rapaz, que calça rasgada. Não, eu vou fazer calça, tecido assim, não sei o quê, não sei o quê. Eu faço aquilo que eu acho. Uhum. E aí eu boto o produto no mercado, ninguém compra. Quebro e falo assim, a culpa é do mercado. A culpa é de não sei o quê, sempre tem um culpado, né? O brasileiro adora achar culpado. O governo, não sei o quê. Eu tenho que fazer a leitura, eu converso com ele, eu converso. Falo, cara, se eu for fazer uma calça, o que você acha que é uma calça bacana assim que você ia gostar? E de repente ele fala um negócio para mim que eu falo, cara, louco, né? Mas eu valido isso com mais pessoas e eu ouço as mesmas coisas. Ele fala, pô, tem um mercado aí, tem um nicho. Aliás, hoje as empresas nascem, né, cada vez mais a partir das dores. Ela percebe uma dor, um problema, mas como é que eu posso resolver? Vai atrás para resolver. Todos nós queremos comodidade. Todos nós queremos consumir algo que nos ajude a viver melhor, nos simplifique a vida, enfim, faça coisas por nós. O quê? Tem que conversar para entender. Então, são características que o empreendedor tem que ter para ir atrás. Isso demonstra, requer, né? Persistência, muita persistência, requer consistência. Você tem que fazer hoje, amanhã, depois, porque se você falar assim, cara, já foi uma semana que eu estou fazendo esse negócio aqui, não dá certo, não vira. O que eu vejo de empresa que abre, fica um tempinho e fecha. Eu fui num restaurante um dia desse, entrei no restaurante, estava vazio, só estava eu e minha mulher. Cara, veio, gastei 400 pau para fazer um jantar. Falei, caro. O cara tá num lugar que é ruim, mas ele fica perto da minha casa. Mas o lugar dele é ruim. Não tinha quase ninguém, experiência boa, mas tá caro. Não é, eu não pago R$400 numa refeição para um casal normalmente. Isso não é, né? Tá caro. E aí eu conversei, falei, escuta, né, como é que tá indo? Não, tá indo muito bem, tá. Aí eu percebi que o cara não estava muito afim de ouvir feedbacks, porque ele poderia ter vindo ali, era o começo do negócio, falou, escuta, você pode me dizer como foi a sua experiência? E aí ele faz um checklist, falou, ó, o que você achou do ambiente, da música, da comida, do tempo, tal, e do preço, né, da localização? Pô, pergunta. Eu vou responder para ele com prazer, sem pagar, sem cobrar nada por isso, né? Ele tem uma informação, se ele recebe essa informação, escuta isso e transforma isso em alguma ação, se ele não faz isso, daqui a 3 meses, né, e eu já estou percebendo que o negócio dele não está bem, né, ele já está mudando algumas coisas e tal, mas o cara fez tudo para acertar, sabe? Então, escute, ouça o cliente. Entenda que o cliente é quem vai dar vida para o seu negócio. Quem paga é o cliente.
Sim. E ele tem que ser ouvido mesmo. Não é a Uhum. tua vontade. Uhum. Né? É isso. Então, não vou falar que nem é fácil, nem é difícil, né, ser empreendedor. E o brasileiro, ele tem quase que uma natureza empreendedora. Isso já foi demonstrado por pesquisas, é um dos povos mais empreendedores, muito por criatividade. O brasileiro é muito criativo, muito inventivo. Né? Esses dias eu estava indo lá para Chapada, né? Eu vou falar porque eu acho muito... O cara é criativo, é ousado. Ele disse, olha... você está chegando perto da 9ª maravilha do mundo, como um pastel da não sei o quê, mais de 100 pastéis, aquelas faixinhas de beira de estrada, fuleirinha, mas é a 9ª maravilha do mundo. Sabe? Aí eu olho e falo assim, pô, eu vou parar lá, sabe por quê? Só para ver como é que é a cara desse sujeito e ver se ele está fazendo essa propaganda, se tem um sentido, né? Até já fui lá, já comi o pastel dele, mas ele vende essa ideia. E você vai ver, tem o outro que tem uma pastelaria lá perto, ou tem qualquer outra coisa lá perto, o dele tá cheio e o outro tá vazio. A criatividade do cara de ficar botando uma faixa lá, bem chamativa, a 9ª maravilha do mundo, né? É o pastel do cara. Então, é isso, o brasileiro é criativo e aí quando ele soma, além da criatividade, uma série de outros atributos, ele vai ter sucesso. Você falou aí muito de escutar o cliente, né? De entender. Aquela frase que se usa há muito tempo, o cliente tem sempre razão. Uhum. É verdade? Ia falar isso aqui. Ele tem razão. Sempre. É a razão dele, mas é a razão. Entendi. Eu vejo na minha empresa, né? Olha, nós pesquisamos clientes todos os meses, temos de 200 até 500 pesquisas mensais, e a gente avalia por NPS. Então, nós temos um índice lá de 90% a 94% de pessoas que indicam a biológica de 9 a 10. Tá? Mas tem aqueles que fazem a detração, né? Que não gostam? Tem. E aí a gente vai atrás, porque esses aí eles merecem uma atenção até mais focada. Porque o cara está reclamando, eu falo, quem está reclamando está te dando uma oportunidade. Está reclamando de alguma coisa que não está satisfeito. Eu vou atrás de ver se eu consigo atender. Às vezes eu não consigo. E eu vou dizer para o cara, cara, não tenho como te atender. Né? Mas nós sempre buscamos esse entendimento. E eu falo que quem está no varejo, principalmente, você tem que dar essa razão para o cliente. O cliente pode ser um psicótico, mas é seu cliente. Sim. Aí ele está lá e ele vai encher o saco do garçom, ele vai encher o saco do gerente, ele vai encher o saco de todo mundo. Mas é o cara que está com a vida dele já toda, sei lá, cheia de problemas, isso, daqui, não sei o quê, e ele encontrou lá naquele espaço, um espaço de vazão para isso. Mas ele foi lá, pagou a conta. Ou se você escutar ele e falar assim, cara, eu não vou me identificar com esse cara, com as reclamações, o que ele está falando, não está falando. Sabe? Vou deixar, olha, esse cara passou por aqui, de novo, vai daquilo que citei antes, né? O que eu vou dar para esse cliente? Eu vou dar o que eu tenho de melhor. Ele está me dando o que tem de pior. Eu vou ficar com isso? Não. Isso não me pertence, eu não me identifico com isso. Por que eu vou ficar bravo com o cliente, vou reagir com o cliente, sair aos tapas lá? Não, tá? Então, é a razão dele. Mas tem sim a razão. E aí é o seguinte, fechou a conta, reclamou, pagou, papapá. Se o cara não quiser vir mais, paciência, eu não tenho governabilidade sobre isso. Mas ele reclamou, ele me deu oportunidades. Então, eu tenho que, pelo menos, ouvir o que o cara fez e aí entender se teve algum fato interno que está na minha governabilidade de agir e de melhorar a experiência para que isso não aconteça de novo. Se for um caso assim, eu vou lá e falo assim, ô Marcelo, você desculpa aí pelo fato e tal, vou te dar um voucher, você pode voltar aqui, vai ter a refeição por nossa conta, tá? Espero que na tua próxima experiência seja uma experiência boa. Acabou. Entendi. De novo, vai ficar o cliente pode voltar ou não, tá? É fácil? Não é fácil, não, tá? A gente sabe que tem clientes difíceis, eu falei
psicóticos, psicopatas, bipolares, é a sociedade. É o ser humano. O ser né? humano, tá aí. Tá? Sim. Aí tem um cara que entra na empresa e ele é tratado e fala assim: bom dia, senhor, o que eu posso ajudar? Pronto. Ele não é um senhor, ele é uma senhora. Como é que eu vou saber? E aí o cara, por ter sido chamado de senhor, vira o bicho, Sim. sabe? E aí, então, hoje a gente vive essa coisa assim de muita sensibilidade. E o pobre do coitado do atendente que está ali na frente, que só quis ser gentil, respeitoso, e ele é contra-atacado, cara, ele é quem fica sem chão, tá? E aí você vai fazer o quê? Fala, eu cuido do time. Da porta para dentro, eu cuido do time. Da porta para fora, aí não tenho governabilidade. Vou falar, o cara chegou e falou, me desculpa, né? Tá olhando, é a aparência, né? Fazer o quê? A gente está sujeito. Sim, né? entendi. Então, pelo que eu entendi, quando tem uma reclamação, liga-se um sinalzinho de alerta na empresa, você Sim. verifica se aquilo faz sentido ou precisa ser corrigido, corrige, se não for da alçada da empresa, ou se não for da competência da empresa, deixa, né? Não Exato. tem o que fazer. Então, entendi. Legal, assim, legal. Foi, Tua acho que visão. um ensinamento bacana aí para quem está, às vezes, enfrentando esse dilema, né? De que, pô, mas o cara não tem toda a razão. Porque é a razão dele, né? O sentimento razão dele. É a razão dele. Você não conhece a vida do cara. O cara é teu cliente, chegou lá, você não conhece a vida dele, não sabe o que ele está passando. Tá? Então, é a razão dele. E assim, quem está abre as portas para o público, ele não abre as portas porque ele quer atender aquele público que ele quer. Ele está atendendo todo mundo. Ele tem que estar receptivo e preparado para isso. Né? Preparado para isso. E tem que preparar o seu time, né? Uhum. Preparar o seu time. Então, daí, quando eu falei de cultura anteriormente, quando você tem valores bem claros, quando você tem um propósito, uma missão, tudo muito claro, o time toma decisão com base naquilo. E eu falo para eles que eu dou autonomia para eles para tomarem as decisões. Falo, olha, se você tomou uma decisão aqui, pode ser qualquer que seja, fala assim, não, eu fiz isso aqui por quê? Porque está escrito aqui, ó, cliente em primeiro lugar, está escrito aqui, ó, que eu tenho a autonomia para fazer com base na responsabilidade, os valores que estão aqui de transparência, de confiança, tal. Então eu fiz com base nisso. Acabou. Sim. Perfeito, o que você disse está correto e é isso mesmo. Então, essa é a ideia. Legal. E assim, Everton, você até... Desculpa te cortar. Não, pode ficar à vontade. É que assim, nesses anos todos, assim, eu acho que você viu também uma mudança muito grande dentro do público, né? Acho que... Muito. Acho que agora um público até mais jovem, né? Procurando mais manipulado. Não sei, é uma percepção que eu tenho, né? Esse mundo fitness também tá trazendo um público que vai em casa. O público consumidor, ele tem, enfim, uma diversificação muito grande, né? Ao longo do tempo isso mudou muito. Mas o que eu acho que é mais significativo, e eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu me incomodava até que o nível de exigência dos clientes era muito baixo. E eu dizia, pô, eu tenho que elevar esse nível de exigência, não pode ser tão baixo. As pessoas se contentavam com qualquer coisa, né? E a gente queria oferecer alguma coisa melhor. Então, esse nível de exigência, ele melhorou muito. Hoje as pessoas já estão... Você acha que isso não era também por culpa, às vezes, até dos profissionais médicos, às vezes que não balizavam isso com os pacientes? Procura uma farmácia que tenha mais isso e tal. Ou falta mesmo da informação? Então, é a falta de informação, é a falta de referência, de modelos comparativos. Porque, por exemplo, você vai num hotel que presta um serviço ruim, tá? Mas você foi lá, você queria dormir, dormiu, você queria um café da manhã, tomou o café da manhã, você queria um banho, tomou banho e tal, saiu. Aí você vai num outro hotel, aí o pessoal te recebe, já te dá uma água, ou te dá um suco, ou te dá uma bebida ali, um champanhe na recepção.
Aí ele diz, escuta, você precisa de alguma coisa especial e tal, não sei o quê. Você leva o cara no quarto e fala assim, olha, antes de dormir eu vou deixar aqui um chazinho para você tomar à noite, tá? Aí no café da manhã você vai lá e o cara coloca alguma coisa específica ali na mesa, sabe, para saber quem que você é. Aí você, pô, você falou, eu tive uma experiência bem diferente. Aham. Teu nível de exigência, quando você voltar no mesmo hotel lá onde você comeu, bebeu e dormiu, né, e tomou banho, você vai chegar lá e falar assim, pô, tá bem abaixo. Uhum. Aí você vai começar a dar uns feedback e fala pro cara, fala, ó, você podia melhorar isso, podia melhorar aquilo. Sim. E todo esse feedback que o cliente dá para o empresário ou para a empresa, ele serve como um elemento para melhoria, para inovação, para desenvolvimento. Né? Uhum. Quem sabe aproveitar isso, Sim, navega sim. melhor essa onda. Sim, entendi. Eu queria partir para um outro assunto agora, assim, assim, aproveitando a experiência do Célio como conselheiro de administração, né, Uhum. da cooperativa das farmácias, até aproveitando também essa última pergunta, esse mundo fitness hoje aumentou muito o consumo de encapsulados, assim, no país inteiro, né? Hoje eu vejo empresas terceirizando serviços com uma farmácia, com a biológica, Sim. terceiriza, mas ele vende com outra marca, ele rotula com outra marca. Sim. Como que é visto isso pela Associação das Farmácias? Veja, são características, né, que estão no mercado, que isso é possível e hoje tem se diversificado muito. É claro que tem um quesito assim, de segurança e qualidade que, de novo, né, vamos fazer a crítica aí para os modelos do país, tá? Tem fiscalização, tem modelos que deveriam garantir a qualidade e tudo mais? Tem, mas não são os mais rigorosos, né? Tem muitas empresas, hoje você tem produtos que eles são vendidos única e exclusivamente pela internet. Você fala o quê? Falta fiscalização? Falta é a qualidade da fiscalização, a Sim. frequência e principalmente a punição. Tá? Sim. A punição. O cara faz alguma coisa errada aqui e aí, sei lá, fecha o negócio aqui, vai para outro lugar. Esses produtos de venda de internet, você vai ver o cara fala, só vende na internet. Você não sabe onde é produzido, quem Como é que produz, armazenado. como que é, Uhum. não sabe nada. E outra, isso já não tem nem base legal no país para existir. Só que ninguém está lá impedindo. Sim. E aí você vê canais de televisão a nível nacional fazendo isso, Sim. sabe? Então, não é por falta de informação, é por Uhum. falta de ação dos órgãos responsáveis por isso, né? Uhum. Aí quando você vai para a área de indústria, e aí seja essa de terceirização ou não, você tem um universo imenso. Eu tive aqui em Cuiabá uma empresa de cosméticos. Na verdade, nós desenvolvíamos algumas formulações, terceirizávamos isso para outras empresas de fora, e aí vendíamos no venda de porta a porta. Tá? Tinha uma equipe de venda para fazer isso. A linha de maquiagem que eu terceirizava é com uma empresa alemã que é a mesma linha que Avon, que Natura, que, enfim, marcas famosas utilizam, mesma linha, mesmo fabricante. Uhum. Ele só colocava, eu colocava lá, a minha marca era Adit, Uhum. eu colocava lá Avon, Sim. né? Era o mesmo lápis. Sim. O meu eu vendia a 14, o da Avon custava 22, e eu Sim. pagava mais imposto que eles. Então, eram coisas assim, isso é possível, só que o cara que está aqui, ele não vai fiscalizar quem está produzindo lá na ponta. Sim. Sim. Ele não vai fiscalizar, ele só vai olhar, esse produto tem registro? Tem registro, tá ok. Tá ok. E ele nem passa daqui para lá, a vigilância ela não é integrada. Uhum. Cada local tem uma característica específica, tá? Então, tem que buscar referências. Hoje, felizmente, a própria internet já permite muita coisa disso. Então, você vê o produto é bem falado, tem uma boa imagem, tal, tem um bom resultado, isso, aquilo. Você vai olhando, né? E os clientes mesmo vão fazendo essas análises, então você vê lá quase que tem uma nota, né? Um ranking de quais são os melhores, esses aí é que acabam
obtendo a recompra. Né? Sim, sim. Mas mais uma, assim, uma dúvida, assim, que eu vi, ano passado eu vi muita discussão sobre a venda desse tipo de medicamento ou porque fora do país você encontra isso dentro das farmácias, mas você encontra Sim, isso dentro do supermercado, né, vendendo de diversas formas em vários locais. E aí tá uma discussão bem grande ano passado sobre isso, né? Às vezes vender dentro do mercado, sim. qual que é a visão de vocês lá Então, das farmácias? essa é uma visão que está mais ligada assim, a conselho de farmácia, ao sindicato de farmácias também, porque na manipulação isso não afeta tanto, mas eu faço parte do meio, lido com isso e a gente participa, enfim, dessas discussões. O Brasil tem algumas legislações que elas são de protecionistas para a farmácia, né? Então, a farmácia que não pode ser como uma farmácia como tem nos Estados Unidos, como tem no Canadá, como tem na Europa, que é uma drugstore que tem Sim. de tudo um pouco. Uhum. Né? Aqui tem uma restrição quanto a isso. E também, do outro lado, a mesma legislação fala que o supermercado também não deve ter uma seção de farmácia lá, de produtos que eles chamam de venda livre ou venda isenta de prescrição. Eu considero, como farmacêutico, né, que a farmácia é o local onde o medicamento tem que ser utilizado. E a presença do farmacêutico ela é um elemento que faz uma diferença nisso. Né? O farmacêutico está lá não para vender o produto, mas muito para orientar, Uhum. para conduzir o paciente, o cliente, no melhor resultado em relação àquilo que ele está pretendendo fazer o uso. E a indústria, como um todo, né, e a indústria farmacêutica não é diferente, a indústria quer vender, quer faturar, e tanto é que tem propagandas e propagandas. Se você tem dor, tome o produto A. Se você está com excedeu na bebida, tome o produto B. Se você está com tosse, é isso. E, enfim, está cheio de produtos aí para induzir. Mas ninguém fala lá, ou ele só aparece aquelas letrinhas muito miudinhas que Uhum. você nunca consegue ler, que aquilo tem efeitos colaterais. Que existem algumas restrições. A gente, como farmacêutico, a gente chama tudo de droga, né? Uhum. Nós vendemos droga, não importa se é uma planta, um chazinho, é uma droga Uhum. Sim. vegetal, natural, ou uma droga, um produto químico que você vai tomar. Então, os medicamentos, de uma maneira geral, não é droga no sentido de algo proibido, Sim. tá? E tudo tem efeitos benéficos e tem potenciais riscos. Uhum. E se há profissionais, pessoas que estão olhando para isso e cuidando para que o próprio consumidor não faça um mal para si mesmo, isso é melhor. Uhum. O papel do farmacêutico é proteger o consumidor, às vezes, contra ele mesmo, contra as suas Sim. próprias decisões mal tomadas. Uhum. Né? Na farmácia, a gente fala, ó, não é porque isso aqui vai ajudar, sei lá, a perder peso, né, que você tem que Você tomar tem e que vai tomar tomar, e vai sim. tomar por não sei quanto tempo. Tem os riscos disso. Uhum. Tá? E o risco tem o curto, médio e longo prazo, né? Sim. No modelo mental aí de muita gente, você paga o preço hoje para ter o resultado hoje. Sim. E você não está pensando quais serão as consequências amanhã ou no futuro. Uhum. E aí, quando o amanhã chega, e você fala, puxa vida, eu estou com isso, aquilo outro, agora eu quero de novo algo que resolva tudo isso aqui agora. Sim. Mas não tem essa varinha mágica, né? Sim. Ela requer sempre assim, de novo vou usar o mesmo termo agora para falar como paciente. O paciente também tem que tomar a sua vida nas próprias mãos. Ele não tem que terceirizar isso para o medicamento, não tem que terceirizar para o médico. Uhum. Sabe? Ele tem que ser responsável por aquilo que consome. Uhum. Eu falo, pô, você está com dor de cabeça. Qual que é a coisa mais fácil? Pô, vou tomar um remédio. É o mais fácil. Por que você está com dor de cabeça? Uhum. Quais motivos levaram essa dor de cabeça? Porque essa reflexão pode te ajudar a eliminar Uhum. a dor sem medicamento. necessariamente usar o medicamento. Uhum. Tá? E aí, quando a gente vai para a linha do fitness que você falou, há um movimento que é global, não é só aqui, é um movimento global, das pessoas cuidarem melhor
de si. Esse movimento ganhou um grande impulso com a pandemia. Tá? A pandemia mostrou para todo mundo assim, que a vida ela não é tão segura quanto parecia. Sim. E que ela, de repente, pode ser interrompida e acaba tudo rapidinho. Foi um efeito mental de impacto brutal. Toda a população do planeta sentiu isso. Nós paramos, literalmente, o planeta durante algum período. E isso exerce um efeito psicológico muito significativo. O cara fala assim, eu tenho que cuidar melhor de mim. Eu tenho que cuidar melhor das relações, eu tenho que cuidar melhor, eu tenho que viver melhor, tá? Então, dentro dessa linha, a gente percebe que muita gente está querendo cuidar. Só que, de novo, quer cuidar? Vai dar uma estudada, dá uma pesquisada, não cai na onda do fulano falou que é bom, e aí foi, porque a gente também está vivendo a era dos influenciadores Sim. que tem muitos seguidores e, às vezes, pouco conteúdo. Sim. Tá? A pandemia revelou assim, experts em imunologia, Sim. que eram jornalistas, que eram marqueteiros, que eram, sei lá, simplesmente um cara que se meteu a estudar um pouco do assunto, tinha uma visão... Pegou uma parte do assunto. Um pedacinho da coisa e virou um expert. Então, a gente precisa ter discernimento em relação àquilo que consome, né, de informação também. Concordo com você. Concordo com você também da questão da questão da pandemia, que as pessoas se preocuparam em cuidar. Acho até que isso está passando já, essa questão da preocupação. Hoje eu não vejo as pessoas mais tão preocupadas como estavam há 6 meses atrás. Eu acho que quando tem aquela historinha do sapato apertado, né? Enquanto o sapato tá apertado, né? As pessoas se preocupam, né? Mas depois que já trocou, laceou, entendeu? Então, assim, eu vejo que hoje as pessoas não estão mais como estavam, né? E isso é uma coisa que é preocupante, assim, né? A juventude mesmo, voltando a falar do fitness, assim, eu vejo com excesso de informação, ao contrário daquele outro assunto, que faltava informação, existe um excesso de informação ruim dentro da internet, principalmente, para essa gurizada consumir, e eles não vasculham, eles não procuram se aprofundar, eles só consomem aquela informação como verdade. Isso é uma preocupação. Por isso que, assim, eu acho que o que você disse da farmácia, eu acho ideal, sabe? Eu fiquei muito temerário ano passado com a questão de vender isso abertamente, principalmente no Brasil. Né? Lá fora existe, as pessoas acho que procuram mais, elas têm mais informação também boa, né? Mas a automedicação no mundo todo é muito grande. E a iatrogenia, que é a doença causada por medicamentos, isso tem dados no mundo todo também, ela é bastante preocupante. Os Estados Unidos são campeões disso. Sim. E lá, o estímulo a esse consumo livre, simplificado, de muitas substâncias, é gigantesco. Sim. Aquelas CVS, tem várias, agora não me lembro os nomes, né, das drogarias lá nos Estados Unidos, são uma mega loja, né? Tem de pneu a supermercado, a coisa de agro, tudo junto, e lá no fundo é a farmácia, mas o nome é uma farmácia. Sim. Tá? Então, veja, aí o cara vai lá e ele compra o que quer. Então, né? mas essa é a questão. Assim, você vê num país desenvolvido, eles têm esse problema deixando aberto. Você imagina a gente, um país subdesenvolvido, com falta de informação, falta de cultura disso. E falta de acesso a médico. Isso, porque aqui a gente tem uma carência muito grande. Por que as farmácias são o primeiro ponto de partida? Eu tenho um sobrinho que está do Canadá aqui, já tem revisão, poderia ter ido no médico, não sei o quê. Sentiu alguma coisa, passou na farmácia, comprou um remédio. Aí ele me mostrou o produto. Eu falei, cara, o cara te vendeu na farmácia um corticoide para você tomar. Sabe, isso aqui é uma bombinha. Então, eu falei, você podia ter ligado para mim, né, para te ajudar aqui, tá tudo bem. Então, são coisas que a gente está sujeito. A farmácia é muito a porta de entrada rápida, fácil, né? E via de regra, pouca gente coíbe a venda. Sim. Né? Eu falo, eu sou farmacêutico e eu vou numa drogaria e eu peço um produto que é tarja vermelha, que só é para vender com receita,
mas ninguém pede receita. Sim. Aí na manipulação, se você vai lá para consumir aquela substância, a mesma que tem lá na drogaria, eu falo, bom, você já tem a receita, Marcelo? Né? É porque isso aqui é bom, que você tem um acompanhamento profissional, que você sabe por que está usando, tá? São formas diferentes, né, Sim, existe de uma enxergar. orientação, né, por trás. Não, tá muito bom. A questão do assunto Você tem alguma relacionada. dúvida sobre o medicamento, Everton? Everton tá Dúvidas. sem dúvidas. É que eu tô assimilando toda essa informação. É muita coisa muita mesmo. coisa. Mas assim, a questão das farmácias realmente abertas, eu achei meio preocupante o assunto, mas é algo que eles estão vendo. Você sabe como é que tá isso? Você tem alguma... Tem uma pressão, não só dos supermercados, né, a entidade que diz respeito aos supermercados, a Associação Brasileira Abras, né, de supermercados, sim. que quer ter isso. Tem um movimento contrário, que é capitaneado pelo Conselho Federal de Farmácia e sindicatos também, que é contrário. Tem algumas redes grandes, drogarias, que hoje pertencem a fundos de investimento, né? Então, os caras querem, se ele puder transformar aquele ponto de hoje, que tem milhares no país, né? Transformar aquilo numa mega loja, pô, fantástico, né? Eles vão gostar muito. Então, dos dois lados existem pressões. E aí o que é interessante é assim, o consumidor, via de regra, ele assiste a tudo isso de modo assim meio, sabe, como sem ação. E não. O que você gostaria? Uhum. O que seria melhor para você? Sim. Porque seria conveniente que também tivesse uma participação, né? Uhum. Falo que a opinião pública ela é feita a partir de alguém que tem algum conteúdo, que faz um raciocínio, que entende aquilo e vai lá e expõe um papel. Então, mas de qualquer maneira, esse tema, acredito que uma hora ele vai ser decidido. As decisões são num patamar do Congresso, e todo mundo vai se adaptar a ele, né? Nós, o tempo todo, estamos nos adaptando a muitas coisas. A gente, se tiver um exercício de cidadania mais participativo, talvez também tenha uma influência maior nessas decisões que vêm de cima para baixo, né? Sim, concordo. Eu acho, eu fiquei meio preocupado desde que eu acho que se tivesse um farmacêutico ali para orientar, já seria uma solução para o mercado, né? Mas a gente vai ver as decisões futuras aí os próximos capítulos que eles vão aí. decidir. E, Célio, é isso. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Eu queria te agradecer a sua vinda aqui. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Acho que trouxe muita informação, muita experiência vivida aí na biológica e no seu empreendimento, né? Sua visão, tanto gerenciando a equipe, criando valor com a sua equipe. Então, eu agradeço muito a sua vinda aqui. Eu quem agradeço e estamos sempre aí à disposição, né? Temas para a gente conversar tem bastante, né? Com certeza. Não falta, né? Vamos fazer outros desse. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Obrigado, Everton, por ter Eu que participado comigo aqui. Agradeço. Que agradeço. E é isso, pessoal. Terminamos aqui mais um podcast, mais um Zoom Talk. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o comentário, curtir aí, ó. E compartilhe essa informação com seu amigo, seus familiares, muito importante, para que nós continuamos aqui trazendo conteúdo nesse ramo, né, tão importante, empreendimento e negócios. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado a gente até agora e até a próxima. Até!